Temos exposto esse texto, todo o livro de João, e verso a verso estamos agora entrando no capítulo 9, toda uma longa narrativa que nos conta sobre um milagre de Jesus. O capítulo 9 vai nos falar sobre a cura de um cego, em seguida vai nos contar sobre como os fariseus estão incrédulos e vão interrogar este homem sobre quem o curou, até que Jesus então se revela a ele. Jesus aparece a este homem que até então nada sabia sobre a pessoa de Cristo. Nós vamos falar hoje da primeira parte do capítulo 9, do verso 1 ao verso 12. Eu vou fazer a leitura, peço que você mais uma vez acompanhe comigo. João capítulo de número 9, dos versos 1 a 12. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este aquele que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus de graça, queremos recorrer ao Senhor nessa noite. Queremos nos curvar perante o Senhor. Curvar a nossa fronte e o nosso coração, Pai, porque precisamos vê-lo e o nosso pecado nos cega, Senhor. Senhor, podemos nessa noite abrir a palavra, ler, ouvir explicações e ainda assim não ser iluminados. Oramos, Deus, para que Teu Espírito Santo nos clareie o entendimento, para que hoje, Senhor, fique claro para nós a pessoa de Jesus, o agir de Jesus, que hoje nós vejamos a figura do Messias, do nosso Redentor, daquele que nos cura e restaura as mazelas do nosso pecado. Oramos, Pai, para que sejamos conduzidos a Cristo, para que Teu Espírito nos dê desta graça e saiamos daqui edificados pela Tua palavra. É o que nós oramos, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, você conhece algum cego por nascimento, desde o nascimento? Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer alguém assim. É por isso que tem aqueles trilhos de borracha no piso do metrô, sabia? Acessibilidade. É muito triste ver isso e realidade que nós convivemos com pessoas cegas. E lá em Minas, meu irmão, aqui que o sermão começa a ficar bom, né? O pastor vai contar uma história da roça agora. E eu trouxe até minha mãe hoje, para você não falar que eu estou mentindo. Lá em Minas,
lá nos Cafundó de uma roça mesmo, meu irmão. Um dia nós fomos até lá ver algo que meu pai sempre falava. Meu pai vendia gás na roça, né? Nós éramos vendedores de gás. Ultragás não, que era concorrente, a gente vendia Liquigás. Carregávamos o nosso caminhãozinho e às quartas-feiras de manhã, a caminhonete ainda era o momento de ir para esse bairro. Vender de porta em porta. Nas quartas-feiras nós tínhamos algumas pessoas que compravam 2, 3, 5, 10 botijões e revendiam para os vizinhos, por ser muito distante da cidade. E meu pai sempre falava, até o dia que eu conheci um sujeito chamado Otalívio. É nome de caipira, né? Desculpa se você chama Otalívio, meu irmão, mas a referência para mim é aquele Otalívio. Otalívio mora numa região onde os bairros têm por nome coisas do tipo Barba de Bode. E isso não é uma piada sem graça, isso é o nome do bairro. Otalívio, meu irmão, cego de nascimento. E você chega lá na casa do Otalívio, ele vende gás. E você chega lá, ele ouve o carro do som à distância, ele te atende, ele conversa com você, ele caminha até o lugar onde ele guarda a chave, ele destranca o cadeado, ele põe o gás para você levar embora para sua casa. Cego. Otalívio, meu irmão, conta dinheiro. Talvez você não saiba, mas as cédulas do nosso país são de formatos diferentes, de tamanhos diferentes, para que se saiba de que valor elas são. Desenvolveu outros sentidos. Otalívio contava dinheiro. Meu irmão, a gente comprava frango assado e Coca-Cola de vez em quando do Otalívio. E eu não sei que mistério, meu irmão. Ele sabia qual latinha era Coca e qual latinha era Fanta. Agora você quer ouvir um mistério, meu irmão? Otalívio dirigia. Ele não dirigia carros como os nossos. Otalívio dirigia uma Kombi, meu irmão. E se você tem idade, você sabe que toda Kombi tem folga no volante. Imagine nas mãos de um cego de nascença. E eu vi esse homem, eu conheci esse homem, e por anos eu convivi com ele, vendendo gás para o Otalívio na roça. Mas, meu irmão, não tem tanta destreza assim também. A filha dele ia no banco do passageiro. A filha dele era jovem e ela ia dizendo, ó, o barranco, pai, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E ele sabia regular o pedal da embreagem. Quando a filha ficou mais velha, a filha já dirigia e sobrou para ele o banco do carona. Otalívio se adaptou à vida, meu irmão. Ele foi desenvolvendo vários meios. Mas é duro para nós pensar nisso, não é? Pensar sobre como os nossos irmãos na fé, e nós temos irmãos na fé, que não têm a visão, quantas coisas não podem contemplar, quantos sofrimentos não envolvem. Mas o ensino do texto desta noite, meu irmão, não é simplesmente sobre pessoas como Otalívio. O ensino desse texto vai além das coisas que são palpáveis, naturais, físicas, porque é possível que alguém tenha plena visão e ainda assim não veja. É possível que nós nos adaptemos à nossa cegueira e você desenvolva habilidades para fazer esta ou aquela coisa na vida, mas sem de fato saber o que você está fazendo. É possível que eu e você que está me ouvindo agora estejamos em áreas da nossa vida apalpando no escuro e tentando de alguma forma encontrar um norte, um destino, talvez encontrar a porta que nos faça sair da prisão que nós estamos. Porque a pior cegueira é a espiritual. O pior problema que Cristo está tratando não é simplesmente a cegueira física, por pior que ela seja. O que o Senhor Jesus está tratando é conduzir um homem que está preso nos seus pecados à libertação em Cristo. É conduzir um homem que não consegue enxergar a beleza da vida junto do Criador, que não consegue contemplar a profundidade do amor de Deus. Cristo vai alcançar um homem não só para abrir os seus olhos,
Mas o final do capítulo 9, o Senhor Jesus vai se voltar para esse homem e dizer: crês tu no Filho do Homem? O Senhor Jesus vai conduzir aquele cego à salvação. O que nós precisamos refletir nessa noite, meu irmão, é sobre salvação. Este não é um sermão para deficientes visuais. Este é um sermão para deficientes espirituais na sua visão. Talvez você conheça pessoas como a Cidinha. Você conhece a Cidinha, meu irmão? Não enxerga com os seus olhos, mas o coração está em Cristo e vê muito além daquilo que os olhos podem ver. Nós precisamos nessa noite nos achegar ao Senhor Jesus, nos voltar para a narrativa do texto bíblico e ver como que o Senhor quer nos conduzir, como que para que se manifestem as obras de Deus, Ele vai curar um cego. Quero tratar contigo neste tema, e este tema é já a divisão dos dois grandes ensinos do texto. Para que se manifestem as obras de Deus, um cego é curado. Existe muito mais do que uma cura física nesse texto, ainda que nós devamos também nos atentar para curas físicas. Se você estava na igreja quando nós falamos de João pela última vez, você viu que o contexto todo é a festa dos tabernáculos. Jesus vem ensinando num contexto da festa dos tabernáculos, onde no último dia da festa judaica, tendo uma grande tocha, um grande candelabro aceso, Jesus já anunciou que Ele é a luz do mundo. Agora, Jesus vai voltar a esse anúncio, mas Jesus vai alcançar aqueles que estão sem condições de enxergar a luz do mundo por causa da sua cegueira, talvez física, talvez espiritual. É nesse contexto, com poucas informações contextuais, que João nos conta que Jesus vinha de passagem, Jesus vinha caminhando. É tudo que nós sabemos sobre esta cena. O texto não diz de onde ele vinha, para onde ia, onde ele estava exatamente, mas vindo caminhando, o Senhor Jesus se deparou com um homem cego de nascença. Alguém que desde a infância, que desde o ventre da sua mãe, não enxergava. E ao deparar-se com este homem, os discípulos vão perguntar ao mestre, vão buscar ensino em Jesus, dizendo: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos de Jesus estão procurando a razão da cegueira física, da deficiência física daquele homem. Me perdoem se não pode falar deficiência, não sei qual é a palavra politicamente correta para isso. Olhe como eles querem entender o que levou este homem a não ser como as outras pessoas e enxergar. É fato, meu irmão, que todo decurso mal da vida é fruto do pecado. Tudo o que nós enfrentamos de ruim é fruto do pecado. Seu joelho range? Pecado. É o pecado no mundo. Às vezes o seu, mas às vezes o pecado que opera em nós. Talvez o seu joelho rangendo seja fruto do seu sobrepeso, como o meu, né? E aí já vem o nosso pecado da gula. Naamã já nos tratou. Se você não estava no acampamento, você não vai entender essa pequena parcela do sermão. Naamã já nos tratou. Mas, ainda que existam pecados que são fruto direto das nossas más consequências, do nosso sobrepeso que faz ranger os nossos joelhos, do nosso muito beber Coca-Cola que nos faz ter problemas no fígado, do nosso fumar a vida inteira e agora um câncer no pulmão, na traqueia, e dizendo: maldito pecado. É verdade, maldito pecado do seu vício que te levou a essa deficiência. Mas, meu irmão, qual de nós escolhe ter um câncer? Qual de nós, às vezes, adoece? Ou quão duramente nós vemos, às vezes, crianças que já nascem com problemas de formação. E isso é, em última instância, sim, consequência do pecado. Mas a pergunta dos discípulos não é falando sobre o mal que entrou no mundo pelo pecado. A pergunta dos discípulos é: qual pecado deixou ele cego?
O que ele fez de errado que Deus, como um homem mau, como um Deus mau, disse: fica cego aí por causa do seu pecado. Eles estão procurando uma razão clara, um pecado específico que trouxesse uma maldição individual para aquele homem por causa do seu pecado. E talvez nem mesmo um ato dele, mas um ato dos seus pais. Uma ideia como: Senhor Jesus, o que os pais dele fizeram de errado quando ele estava no ventre? E consequência do mal que os pais dele fizeram, ele agora nasceu cego. Pobre Timóteo, meu filho teria nascido com muito mais deficiências, porque os pais dele pecam bastante. O Senhor Jesus vai responder dizendo: não se trata disso. Não se trata de um pecado específico que trouxe a cegueira sobre ele. É fato que o mal entrou no mundo pela nossa representatividade em Adão, e todos pecaram, e as más consequências do pecado estão sobre todos. E Jesus vai dizer de forma um tanto surpreendente: o que sucedeu a este homem foi para que se tornassem manifestas as obras de Deus. Deus permitiu que aquele homem sofresse com a sua cegueira. Deus permitiu que o pecado o alcançasse para um determinado fim, de fazer com que as obras do Senhor fossem manifestas. Difícil lidar com esse ensino, não é? Difícil. O Senhor Jesus vai nos lembrar de princípios da Escritura, como quando Ezequiel 18 nos diz: por que o filho não leva a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que é reto e justo, guardou todos os estatutos do Senhor e os praticou, e por isso viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Jesus nos conduz a pensar que não é um pecado específico e individual que levou aquele homem a estar cego, mas é o mal que impera no mundo, fruto do pecado como um todo, que corrompeu a criação. Nisso o Senhor Jesus vai dizer àqueles homens: nós precisamos agora, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo aos seus discípulos que o dia é o tempo oportuno enquanto Cristo está em meio a eles. Porque virá o tempo em que o Messias, o Senhor Jesus, seria perseguido e morto. E nesta noite, neste momento, não seria possível fazer nada. É o tempo oportuno agora, é o dia claro, é o auge da luz que brilha sobre os homens andando sobre a terra. É Cristo brilhando a sua luz, e por isso ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É Cristo dizendo: eu vou brilhar sobre os homens enquanto eu estou entre vocês, ainda que eu me apague por uma breve noite, quando eu for morto em sacrifício por vocês. Essa é uma ilustração que talvez não seja muito comum entre nós que acendemos lâmpadas, né? Aproveitar a luz do dia. Qual foi a última vez que você aproveitou a luz do dia, que você acordou preocupado com o horário que vai anoitecer? Que horas anoiteceu hoje? Que horas tem anoitecido na última semana? Sei lá. Quando a luz apaga, eu acendo a minha de dentro de casa. Ah, meu irmão, mais uma vez a roça nos ajuda. Você sabe que os roceiros almoçam às 10 da manhã? Sabia disso? Se você chegar numa casa na roça às 11 horas da manhã, você não encontra nem cheiro de almoço. O almoço já foi pelas 10, 10 e meia da manhã, porque eles precisam acordar com o sol. Não existe holofotes no campo. Na zona rural, nas colheitas, em áreas rurais, você precisa andar conforme a luz do sol. Quando o dia clareia, é hora de já estar lá no campo trabalhando, porque a noite é implacável.
Se você não terminou a sua tarefa do dia, o sol não vai esperar que você termine, ele vai se pôr. E Jesus está ensinando os discípulos, dizendo: este é o tempo oportuno para que a luz de Cristo brilhe sobre os homens, porque virá o tempo em que a luz será apagada por um pouco. Eis que virá uma breve noite sobre os homens. Esta é a cena da morte de Cristo. Meus irmãos, é necessário que a obra do Senhor seja manifesta. O Senhor nos põe perante esse grande ensino, nos dizendo que a cegueira daquele homem é para que as obras de Deus fossem manifestas. E esse é um ensino difícil, meu irmão. Se nós estivéssemos numa escola dominical, a aula terminaria aqui, com dúvidas e discussões, muito provavelmente. Porque nós estamos tocando com a ponta dos dedos no problema do mal no mundo. Porque Deus, bom como é, permite que coisas ruins aconteçam. Nós estamos tocando nisso. Os discípulos encontraram uma justificativa palpável. Os discípulos estão dizendo: a cegueira desse homem é por causa do pecado dele ou dos pais dele. E Jesus está dizendo: não é, não é. Nós estamos tocando numa questão difícil. Por que que há pessoas com deficiências físicas? Por que que crentes sofrem? Por que que nós, que tememos e amamos a Deus, também adoecemos? E você veio na igreja para assistir uma pregação de vitória hoje, né? Calma, meu irmão, a vitória é no final. A gente tem que olhar a realidade nua e crua da nossa vida, porque Jesus está expondo ela. Jesus está nos mostrando o agir soberano de Deus. Meu irmão, crer na cura é difícil, mas crer na soberania de um Deus que permite que pessoas andem adoecidas por um tempo é muito mais difícil. Jesus está nos dizendo que nos decretos de Deus e no bom governo que Ele tem sobre o mundo, Deus permite coisas más para bons fins. Deus, por que que o Senhor não segurou a mão de Eva para ela não comer a frutinha? A gente é sempre mais sábio que Deus. Se você fosse Deus, você teria feito uma cerca, não teria? Senhor, se eu fosse o Senhor, porque eu sei muito mais do que o Senhor, e eu sei muito melhor do que o Senhor, e só eu sei o trânsito que eu vou enfrentar amanhã por causa disso, hein, Deus? Só eu sei o joanete que está doendo no meu pé por causa do pecado da Eva. Se eu fosse o Senhor, eu não teria deixado Eva comer do fruto. Meu irmão, vamos refletir um pouquinho aqui. Para um pouquinho e não pensa na pizza de depois do culto. E pensa comigo uma coisa. Você sabe mais do que o Senhor? Você crê que você tem um domínio sobre a sua vida mais extenso e soberano do que Deus? Olha como é difícil lidar com isso. Porque ainda que nós tenhamos opiniões próprias tão bem fundamentadas, Deus soberanamente disse: agora eu vou permitir o pecado entrar no mundo, para que as minhas obras mais à frente sejam manifestas. Eu vou permitir para que o pecado seja abundante, para que a minha graça seja superabundante. Você tem fé, meu irmão, para confiar em um Deus que nos permite passar por maus? Por isso eu digo, essa é uma fé às vezes mais difícil de ter do que a fé num Deus que cura, que livra, que liberta e só vitória. O Senhor, meu irmão, não age assim só aqui. Como nós conheceríamos inúmeros bens que Deus nos deu se nós não passássemos pelas aflições, pelos problemas, pelas crises, e é por isso que o Senhor nos permite mesmo sofrer, para que as suas obras se tornem manifestas. O Senhor Deus, meu irmão, fez aquele momento glorioso na saída do Egito, lembra? Abriu o mar, paredes de água, o povo de Deus marcha a pés enxutos, o mar se fecha sobre o exército de Faraó e Miriam canta do outro lado. Miriam vem no culto hoje,
A nossa Miriam do acampamento, só para quem entende, né? Vai ano que vem, meu irmão. Já programa suas férias. Mas olha o que acontece em seguida à travessia do mar. Deus podia encurtar o caminho. Oh, glória! Deus podia levar o seu povo direto para a terra prometida e eles desfrutarem de leite e mel, terra boa, farta, e Deus decidiu não os levar pelo caminho mais fácil. Deus fez isso. O mesmo Deus que abriu o mar, ele podia encurtar o deserto, e ele decidiu não fazer. E meu irmão, nós vemos coisas tão assustadoras quanto chover pão do céu. Você acha que aquele filminho que está chovendo hambúrguer é inovador, meu irmão? Você está na Bíblia. O maná caía do céu e Deus alimentou uma multidão murmuradora que dizia: não tem carne não, é? E Deus falou: agora eu vou dar carne a vocês. E um povo que dizia: Deus nos trouxe nesse deserto para morrer de sede. E eles viram a rocha brotar água. E essas coisas acontecem no deserto. Eles andavam e as suas roupas não gastavam. Eles nunca conheceriam esses atos maravilhosos de Deus, se Deus não os colocasse naquele deserto. Meu irmão, a história de Davi e Golias não seria tão boa se Davi fosse um grande guerreiro. A história é boa, porque Davi é só um garoto. Porque Davi é um jovem pastor de ovelhas, e ele nem na guerra não estava. Os irmãos dizem: oi, querido, o que você está fazendo aqui? E a história é gloriosa, porque quem vence é o Senhor. E nós nunca conheceríamos o poder de Deus de vencer inimigos, se Deus não permitisse que um Golias afrontasse o povo de Israel. Deus permitiu que o povo de Israel estivesse em maus bocados, para que ele manifestasse as suas obras. É Deus que permite um Gideão viver assim. Tem muita gente, Gideão, tira mais, para que com 300 homens, Deus mostrasse que o agir é dele. É Deus, meu irmão, que vai fazer uma viúva viver na pobreza. Deus vai permitir que uma viúva esteja a ponto de morrer. A viúva diz para o profeta assim: eu tenho um resto de comida que eu vou comer, vou alimentar meu filho, e depois disso nós vamos morrer. E a botija não faltava azeite. Ah, meu irmão, os nossos irmãos pentecostais, eles são entusiasmados com isso, e nós deveríamos ser, porque a botija não faltava azeite. Eu vou orar, meu irmão, para você ficar desempregado, e o teu pote de arroz não baixar da metade. Para quem sabe assim, a gente dá um glória a Deus bem forte. Olha, meu irmão, como o Senhor vai conduzindo as coisas assim. Texto que eu preguei aqui na igreja, Jesus no topo do monte, orando e assistindo o barquinho dos discípulos ir navegando em rumo à tempestade, porque é lá que ele andaria sobre as águas. Será que Pedro, ao chegar no porto, diria: ah, Senhor, tudo bem que nós vimos o Senhor andar sobre as águas parecendo um fantasma, e eu andei junto com o Senhor e o Senhor me salvou, mas eu preferia não ter passado por essa tempestade? Será que é essa a conclusão de Pedro, meu irmão? Será que seria melhor que Deus não tivesse permitido a entrada do pecado no mundo, e Deus não tivesse enviado seu Filho para nos salvar? Será? Meu irmão, por causa do pecado, você conhece na Escritura o tamanho do amor de Deus. Imensurável. Um Deus que ama pecadores. Um Deus que ama gente ruim. E gente muito ruim e muito indigna, que peca contra Ele diariamente. E Ele nos ama de uma forma tão assustadora, que Ele se dispõe a salvar os seus piores inimigos.
Nós éramos inimigos do Senhor, nós éramos filhos da ira de Deus, Ele deveria nos consumir na sua ira, e nós somos dignos, porque nós somos maus, e o Senhor nos ama, a ponto de retirar de nós a culpa, de enviar o seu Filho, e de mostrar misericórdia, e nós conhecemos uma misericórdia tão grande, que vemos o Filho de Deus encarnado, que voluntariamente se entregou para ser chicoteado por nós, para ser cuspido pelos homens maus deste mundo, para ser esbofeteado e humilhado, para ter pedaços da sua pele arrancados nos chicotes com ossos e metais, para sofrer agonizantemente cravos que perfuravam seus punhos, para se pôr na condição de pecador sendo santo e sofrer espiritualmente a ira de Deus que repousava por nós. E Ele fez todas essas coisas para que homens maus como nós fossem no fim redimidos por Ele e levados junto com Ele para uma morada eterna. Nós nunca conheceríamos o tamanho desse amor se o Senhor não tivesse nos permitido entrar o pecado no mundo. O Senhor Deus vai permitir, em momentos como estes, que um homem fique cego por algum tempo, para que ele veja o tamanho da luz que é Cristo brilhando sobre ele. Você precisa, meu irmão, perceber o Senhor tratando na sua vida, em momentos duros, em momentos maus, em circunstâncias um tanto quanto amargas, porque o Senhor quer nos ensinar o caráter de quem Ele é. Talvez o Senhor permita sim, que nós passemos por momentos de trevas, de cegueira e sofrimento por causa disso, para que no fim a sua luz resplandeça sobre nós, para que no fim nós vejamos a Cristo, e nós demos glória a Deus, porquanto mesmo passando por vales de sofrimentos, nós estejamos agora bem pastoreados por aquele que é o bom pastor. O Senhor Jesus vai nos permitir andar por maus caminhos, para que resplandeça sobre nós. Ele é a luz que expõe o mundo, Ele é a luz que julga o mundo, Ele é a luz que salva o mundo. Male sobrevém para que as obras de Deus se tornem manifestas. Esse homem esteve cego para que agora a obra do Senhor se manifestasse sobre ele. O que é que você está passando, meu irmão, para que a obra do Senhor se manifeste sobre você? Posso orar para você ficar desempregado? A gente faz o sinal da cruz e bate. Tem que ser na madeira. Brasileiro. Quais são, meu irmão, as tuas crises e as tuas lutas? Quantas vezes você pode olhar para trás e ver momentos difíceis da sua vida e dizer, eu passaria de novo, porque eu aprendi do Senhor, eu conheci o Senhor, eu vi o Senhor na minha luta. Eu passaria de novo. Eu passaria de novo. Meus irmãos, não só precisamos entender que as obras de Deus são manifestas, mas nós precisamos entender também que cegos são curados. Para que as obras sejam manifestas, um cego está sendo curado. O Senhor está fazendo, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. O Senhor continua operando em todos os tempos, e nesta cena da Escritura, a operação do Senhor visível é a cura de um cego. Aquele homem era conhecido pelos seus vizinhos, pelo povo ao seu entorno, como um mendigo. Ele praticava a mendicância, sofria provavelmente duras penas, e agora o Senhor Jesus se volta para ele, cospe na terra, faz um bocado de lodo com a sua saliva e passa sobre os olhos do cego, e dá a ele uma instrução simples e clara: vá até o tanque de Siloé e lave os seus olhos da lama, do lodo que eu passei em você. Deve ser uma cena muito estranha, né, meu irmão? O cego dizendo, Senhor, eu só queria uma moeda, eu só queria um pedaço de pão,
E você esfrega lodo na minha cara. É muito difícil entender por que Jesus fez isso. Essa é uma confissão do pregador, né, meu irmão? É uma confissão do pregador. João Calvino sugere que o ato de Jesus é para que fique bem claro que aquilo é uma cura real. Jesus está esfregando terra nos olhos dele. Quão bem você enxerga depois que alguém esfrega terra nos seus olhos? Jesus está fazendo isso para que ninguém tenha dúvidas de que este é um ato miraculoso. O feito de Jesus deveria atrapalhar a visão daquele homem, mas para que fique evidente a todos que aquilo é uma cura sobrenatural e que ele vê claramente, desimpedidamente, o Senhor Jesus suja os seus olhos com lama, com lodo, feito com saliva. Ai, Jesus, não tinha uma aguinha, não? O Senhor tem seus meios e não nos explica e não se dá ao caso de nos dizer por que fez dessa forma. Ele manda aquele homem ao tanque de Siloé. A Escritura se refere a esse tanque, é um dos poços que há dentro da cidade, às vezes chamado de o açude inferior. Ele vai até o tanque de Siloé e os sinônimos, ou melhor, o significado disso é enviado. É quase que uma predição, não é? Vá até o tanque do enviado. Quem é o enviado de Deus? Quem é aquele que é o escolhido, o ungido, o Messias? É quase como se Jesus estivesse escrevendo nas entrelinhas para aquele cego já saber quem é que está falando com ele. Aquele é o tanque que pertence ao enviado, e eu quero que você vá até ele. Jesus só vai se revelar para esse homem de fato lá no verso 35. E daqui a algumas boas semanas a gente vai voltar nesse texto. Aquele homem vai, e de forma muito simples, João nos diz, ele se lavou e voltou vendo. E voltou vendo. Deixa eu fazer um paralelo disso. Como você ficaria se você fosse ao banheiro da igreja no fim do culto? Não, no fim do culto, meu irmão, não fica saindo, passeando no corredor aí não. E você lavasse os seus olhos no banheiro e ao erguer o seu rosto, você não enxergasse nada. Como você se sentiria se isso acontecesse com você? Se você acabasse de lavar os seus olhos e você abrisse os olhos e você apalpasse a pia e as coisas estivessem escuras, e você chamasse por alguém e não tivesse ninguém ali para te ajudar, e você tentaria alcançar a porta, e o que você pediria? Me leva para um hospital, pelo amor de Deus. Quão surpreso você ficaria? Imagine a surpresa de um homem que nunca viu a luz do dia desde o dia em que nasceu. É o inverso disso. Talvez nos ajude a entender o que é alguém com uma deficiência desde o nascimento. Este homem agora vai ver. Você já fez um exame de vista daqueles que põem um tapa-olho? Qual é a sensação de retirar o tapa-olho depois de um dia ou dois? Imagine alguém que nunca viu a luz do mundo. Imagine esse homem vendo a cor do chão. Esse homem vendo a cara dos vizinhos que o alimentavam com pão porque ele não podia trabalhar. Imagina, meu irmão, esse homem erguendo seus olhos e descobrindo que no céu tem grandes bolos brancos e fofinhos. E ele nunca viu as nuvens. Imagina aquele homem descobrindo qual é a cor da água que ele bebia no tanque. Imagine como é alguém que nunca viu voltar a ver. Talvez nós nunca entendamos a profundidade disso, o tamanho da transformação que é esse ato do Senhor. O texto nos conta que ele voltou e Jesus já não estava lá. Jesus não está, e o texto deixa claro isso. E agora os vizinhos que antes o conheciam como o mendigo, é o mendigo da rua. Agora aqueles homens estão olhando e dizendo, mas é ele? Alguns não o reconhecem, porque qual a chance do mendigo cego que estava aqui hoje cedo, agora estar vendo? Qual a chance disso acontecer? Outros, porém, estão dizendo, é ele. E ele está dizendo, sou eu. Sou eu. Eu estava aqui e agora eu estou vendo.
É Ele quem está testemunhando do que aconteceu. E veja como é simples e ao mesmo tempo complexo o que acontece agora. Eles perguntam: como foram abertos os seus olhos? Isso aqui é um negócio miraculoso, meu irmão. Qualquer oftalmologista queria sentar para assistir essa aula aqui. A resposta dele é: um homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos e me disse: lave no tanque. E eu lavei e agora vejo. A pergunta deles é: onde está esse homem? A resposta é: não sei. Então quer dizer que um homem estranho passou terra no seu olho e você lavou o olho no tanque e agora você está vendo. E se ele fosse Chicó, ele diria: só sei que foi assim. Eu só sei que foi assim. Não tem explicação. É simples, foi assim. O homem foi, falou e fez, e agora eu vejo. É simples, mas não é simples. Não é simples, porque cegos de nascença não veem. Isso não é comum aos homens. Isso não acontece, e não acontece mesmo, meu irmão. Toda esse alvoroço na vizinhança de um mendigo é para que as obras do Senhor se tornem manifestas. Às vezes Deus faz alguns milagres, né? Às vezes Deus opera sobrenaturalmente. A natureza de milagres é ser inexplicável. Inexplicável. Meu irmão, com todo respeito, zelo e respeito aos irmãos, quando nós somos curados por medicamentos, é agir de Deus. Mas a Escritura nos ensina que este é o agir da providência. Providência de Deus. Deus soberanamente colocou condições para que os homens estudassem, entendessem, e as ciências nos beneficiam na graça comum deste mundo, e os medicamentos nos servem e fazem o nosso nariz catarrento secar. Glória a Deus, diz a turma da rinite. Mas isso é obra da providência de Deus. Deus providencia meios para seus fins. Este é um agir ordinário. E Deus é glorioso e maravilhoso quando faz isso. Mas há algumas coisas na Escritura que não tem explicação da providência. Não tem explicação. Milagres são essencialmente além das coisas naturais. Eles vão além do ordinário. E o nome que se dá é milagre. Como eu explico isso aqui? Como que eu explico isso aqui? Eu posso explicar para você como que a minha bronquite melhorou com um glorioso pozinho que eu tomo pela manhã. Isso eu consigo te explicar. Agora explica para mim como que um cego não vê e passa a ver. Explica para mim, meu irmão, como um tumor some. Ai, que vontade de falar disso. Deus tirou um tumor dessa igreja há poucos dias atrás, e talvez nenhum de nós, ou a maioria de vocês, não saibam disso. Deus faz. Ele simplesmente faz, meu irmão. E o nome disso é milagre. E Ele faz quando quer. E Ele faz como quer. Porque aprouve ao Senhor curar este cego, e não aprouve ao Senhor curar outros. Porque a glória de Deus não está na cura, mas está em ser conhecido como o Redentor e o Salvador. Deus é tão bom e glorioso quando é providente, e Ele é tão bom e glorioso quando Ele é milagroso. As duas coisas dão glória ao Senhor. Mas nós presbiterianos precisamos aprender uma coisa, meus irmãos. Deus faz milagres. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos, meu irmão. Eu conheci uma cega de nascença que voltou a ver. Vou tentar não chorar, que dá muito ibope quando eu choro. A minha mãe sabe quem é essa pessoa. Eu não vou falar o nome dela e quem ela é por respeito. Alguém que nós conhecemos, que não é da nossa igreja.
A mãe dessa jovem conta que quando ela nasceu, a mãe precisava pegá-la com um travesseirinho. Ela tinha uma má formação no crânio que impedia que a mãe a segurasse no colo. A primeira informação dos médicos era: mãe, essa criança não vai falar, essa criança não vai enxergar, essa criança não vai andar. Aquela mãe nos conta que, para a glória do Senhor, continuou criando a sua filha com amor. E no crescer da criança, a criança começou a falar. A criança começou a engatinhar, a andar, com dificuldades, com limitações físicas, mas os médicos estão o tempo todo dizendo: mãe, olha, isso é possível, é da doença, acontece, mas não crie expectativas, mãe, vai piorar, vai piorar. A criança tem a sua infância começando a ficar comum, mas uma das grandes sequelas é um óculos desse, meu irmão, tão grande que é difícil sustentar nos olhos. E ainda assim, com um óculos muito grande, enxergando muito pouco. Essa criança cresce conhecendo todos os oftalmologistas possíveis, principalmente das grandes capitais. A família que, num momento, foi agraciada por Deus com recursos financeiros, pagava e procurava recursos e recursos e recursos, e os médicos zelosamente, respeitosamente diziam: mãe, não se anime, ainda que essa criança veja um pouco, ela não vai enxergar daqui a algum tempo. Quando eu conheci essa criança, meu irmão, já era adolescente, uma jovem de 12, 13 anos, que usava lentes de contato das maiores possíveis, mais grandes, vocês me pegam na saída. Usavam óculos que eram literalmente os fundos de garrafa, óculos largos e gigantescos nos cantos, e mesmo assim, na igreja, lia a Bíblia de bem pertinho. Precisava do nosso auxílio para atravessar a rua. Meu irmão, que situação difícil ver uma jovem com limitações. Mas sabe o que é curioso? Estudava no colégio público como todo mundo. Tirava notas melhores do que as minhas. E dá vergonha, né? A gente enxerga o quadro. E inexplicavelmente enxergando dia após dia. Às vezes com alergia nos olhos, às vezes com pioras, com todo o tratamento médico. E os médicos dizendo: mãe, você sabe o que eles diziam? Essa adolescente vai ficar cega. Nós vimos esta moça crescer, meu irmão. E nós vimos os seus olhos apurar contra tudo e todos. Até um dia crítico, aos 18, 19 anos, quando essa jovem acordou e já não conseguia enxergar tão bem. Aí fica difícil para a mãe, né? Essa mãe chorava e dizia para o médico assim: doutor, transplanta as minhas córneas para ela, doutor. Eu já estou idosa, não posso falar isso, que se a irmã vê o seu irmão, ela vai ficar magoada. Mas olha, eu já sou casada, já tenho filhos, já vivi a minha juventude, transplanta as minhas córneas para ela, para que ela enxergue. E o médico dizia: eu não posso fazer isso. Para melhorar as coisas, meu irmão, se descobre uma catarata nos olhos. Parece que para melhorar tem que piorar antes, né? Todo filme fica dramático antes do grande fim. O médico disse: olha, nós vamos ter que operar a catarata agora, tá bom? E vão para uma grande cidade, para um grande centro, fazer o tratamento, fazer a cirurgia. Um desespero pós-cirúrgico, meu irmão, com uma pressão nos olhos que cai e a jovem não enxerga. E ecoando um pensamento da vida inteira dos médicos, não maldosamente, mas zelosamente dizendo: nós não podemos ajudar, ela vai ficar cega. Mas, meu irmão, o operar de uma catarata permitiu o operar
de uma córnea, o melhorar dos olhos. O que era para ser o pior momento, se tornou, por um milagre, o melhor momento. No abrir dos olhos, no fazer a cirurgia, o médico pôde tomar outros caminhos e inexplicavelmente voltar para aquela moça e dizer: então, sabe o que aconteceu? Agora você vai enxergar melhor do que você enxergava antes. E hoje, meu irmão, nós conhecemos uma jovem senhora casada que inúmeras vezes nos encontramos na rua sem carregar essa caixinha aqui que o seu pastor carrega. Sabe qual é o nome disso? Milagre. Deus faz, meu irmão. Eu sou testemunha deste, e você talvez seja de algum outro. Nós não podemos ser incrédulos. Existe um movimento teológico nos nossos dias atuais que tenta negar a transcendência, que tenta negar a divindade e quer explicar em fatores puramente racionais a fé. A teologia liberal quer encontrar explicações para a ação de Jesus, e dizendo: não é bem assim, aquele é um lodo medicinal, Jesus fez uma medicação, não há nada sobrenatural. Há sim, porque a natureza de Cristo é sobrenatural. Ele é a luz do mundo, que o mundo não conhece, e Ele vem diretamente do Pai para brilhar sobre os homens e trazer algo nunca antes conhecido. Meu irmão, o Senhor age com milagres. O oleiro tem direito sobre a massa, para às vezes olhar para nós e dizer: não vou retirar esse espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E você precisa, meu irmão, ter fé na providência, ter fé na soberania, porque Deus é o oleiro e nós o barro, e por tantas vezes Deus olha e diz: é melhor agora eu te conduzir pelo deserto, porque eu tenho algumas coisas para te ensinar lá. Você precisa aprender a confiar na soberania de Deus. Mas não sejamos incrédulos. Você precisa acreditar nos milagres do Senhor. Você sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você estávamos espiritualmente cegos. E talvez alguns de nós ainda estejam. Paulo prega no Areópago em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo diz: olha, atenienses, vocês são muito religiosos. Vocês têm inúmeros deuses e inúmeros altares, mas eu vejo que vocês estão apalpando no escuro, tentando encontrar o verdadeiro Deus. E meu irmão, sem Cristo nós estamos cegos. Nós andamos como mendigos, cegos, apalpando o escuro. Às vezes nós encontramos um resto de comida no chão, e nós dizemos: nossa, finalmente, a solução do meu problema. E você cego encontra algo e diz: ainda bem que apalpando eu encontrei a resolução do meu problema. Ufa, dinheiro. Agora minha vida está resolvida. Agora minha cegueira vai para frente. Eu vou comprar uma bengala nova. Imagina, meu irmão. Jesus se voltando para aquele homem, ele dizendo: Senhor, eu não queria que o Senhor me curasse, não. Eu só queria uma bengala nova. Isso, meu irmão, somos eu e você, negando a Cristo e dizendo: Senhor, o que eu preciso não é de Jesus, não. O que eu preciso é um carro novo. Uma bengala você quer, meu irmão? Nós andamos cegos por aí. Eu preciso, Senhor, que o meu marido me trate igual o marido da Dona Maria. Tem uma Dona Maria aqui entre nós, casada? O marido da Dona Maria, ele sim é carinhoso. O dia que meu marido for carinhoso comigo como ele é, Senhor Jesus, aí eu vou triunfar na vida. Aí as coisas vão bem, aí a minha casa vai ter paz. Você está querendo uma bengala. Você está querendo, no melhor dos casos, um cão-guia. Dizendo: finalmente, descobri. Agora eu descobri que se eu fizer o jejum de Daniel, que nós estamos em clima de acampamento, valores inegociáveis. Se eu fizer o jejum de Daniel, se eu fizer certinho,
todas as exigências religiosas, se eu for uma boa pessoa, eu vou finalmente merecer as bênçãos de Deus. E aí Deus vai me ajudar. E aí eu vou triunfar na vida. Aí eu vou ser eleito na presidência da UPH. Nós estamos em clima de eleição também. E isso, meu irmão, cumprimento da lei é um cão-guia e nós continuamos cegos. Você sabe o que faz abrir os olhos? É Cristo. É Cristo, meu irmão, que te ensina a viver uma vida enxergando. É Cristo que te mostra que não lhe falta dinheiro, porque nós temos o que precisamos e se não precisamos, não temos. Nós não deveríamos viver uma vida amando e perseguindo riquezas, porque o ladrão, a traça e a ferrugem hão de comer. Mas se nós temos a Cristo, o Deus que nos deu o seu Filho, nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Portanto, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Me deixe dizer, meu irmão, minha irmã, você que está querendo o marido da Dona Maria, deixa a Dona Maria lá. Precisa de Cristo. Porque se o teu coração for insatisfeito, nem o melhor marido do mundo vai satisfazê-lo. Mas se o teu coração está satisfeito, o teu marido é problemático mesmo, ele precisa de Jesus. E você precisa levar Jesus para a sua casa. E você precisa piedosamente viver o ensino do apóstolo Paulo, porque o marido ímpio será santificado pela esposa crente. E assim Cristo abre os nossos olhos para o lar. Meu irmão, você está cego por este mundo, pensando que os seus filhos precisam estudar na PUC, em tempos de vestibular. Me deixe levá-lo a Cristo, para que Ele abra os seus olhos e você entenda que os seus filhos precisam de Cristo e não de um diploma. Se eles tiverem a Cristo, e se Deus os quiser com um belo diploma, Deus o fará. Mas se eles tiverem a Cristo, e Cristo os quiser pintando casas, lá com o nosso grupo missionário, junto do Fábio no Amapá, assim o Senhor o fará também. E meu irmão, importa ter a Cristo. Você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa, meu irmão, de uma cura física. Por vezes nós perseguimos milagres. E nós pensamos que Deus será um grande Deus na minha vida quando Deus operar um milagre físico em mim. Quando Deus me fizer deixar de ser gordo. Não, isso aí é responsabilidade sua. Mas quem sabe quando Deus curar o meu tumor? Quem sabe quando Deus fizer sarar o meu reumatismo? Quem sabe nesse dia eu serei feliz? Meu irmão, minha irmã, eu não sei porque Deus permitiu você passar doenças, mas eu sei que não há efeito do pecado que durará no dia em que o grande clangor de trombetas ressoar nos céus e Cristo retornar para buscar a sua igreja. O Senhor não permitirá que nós vivamos em corpos caídos. O Senhor nos glorificará para uma vida boa e plena. Portanto, eu posso te dizer, você não deve perseguir uma cura física, você deve seguir a Cristo. E o que Ele tem para você é bom e suficiente. Você não precisa, meu irmão, ser um bom religioso. Você não precisa ser um cumpridor exímio da lei, não para a salvação. Você não será alguém mais bem visto quando você souber a Bíblia decorada, quando você não faltar os domingos, quando o seu nome estiver no hall de membros da igreja. Não a perseguição de uma religiosidade, mas Cristo. E Cristo te levará à lei, e Cristo te levará à igreja, e Cristo te levará à fidelidade, mas você precisa de Cristo. É o Senhor Jesus a resposta daquilo que nós ansiamos. É Ele o que nós realmente buscamos. É Ele que vai abrir os teus olhos e vai te fazer enxergar nuvens fofinhas no céu. Jesus, eu oro para que Jesus, meu irmão,
abra os seus olhos e você enxergue a carinha dos seus filhos. E você se sente com eles no sofá. E você conte de Jesus para eles. Para que você se assente com o seu velho avô, para ouvir sobre as preciosidades, ou não, da vida dele. Para que você pregue o evangelho para ele que está no fim da sua vida. Eu oro, meu irmão, para que amanhã de manhã você abra os seus olhos para tomar uma xícara de café quentinho e cheiroso. E que você diga: obrigado, Senhor, por este deserto chamado trabalho, porque ali o Senhor vai chover maná do céu na minha casa. E eu te louvo porque o Senhor é bom na minha vida. Que Cristo abra os nossos olhos, meu irmão, para você olhar a sua esposa nos olhos e dizer: Senhor, o Senhor na tua graça fez alguém carne da minha carne, e agora eu tenho companhia. Para que os teus olhos se abram, meu irmão, e sobretudo você perceba: Senhor, eu sou mau e pecador, contudo o Senhor me amou com amor eterno e me atraiu e me perdoou e me santifica e me levará para ser herdeiro das coisas eternas para sempre. Que os teus olhos se abram para isso, meu irmão. Que você enxergue o que realmente importa enxergar. Que o Senhor te alcance na sua graça, pela providência ou pelo milagre, mas que por um ou por outro caminho, nesta noite e daqui por diante, você enxergue as obras de Deus. É o que Jesus está fazendo, nos manifestando as obras de Deus, aqui por um cego e na sua vida por diversos outros caminhos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Pai de amor, queremos agradecê-lo, Senhor, pela bênção e pela fidelidade que o Senhor nos dá na Tua Palavra. Tua Palavra nos mostra a profunda sabedoria daquele que andou entre nós. Como é bom, Senhor. Como é bom nos voltarmos para Cristo. Como é bom, Senhor, ver que Jesus nos alcançou na nossa cega mendicância. Vivíamos pelos cantos, abandonados no nosso pecado. E o Senhor nos achou, Pai. E o Senhor nos fez cair dos olhos escamas. E agora nós vemos o mundo, Pai. Agora enxergamos o pecado e lutamos contra ele. Agora nós vemos as obras do Senhor sendo manifestas. Vemos as obras do Senhor na nossa vida. Agora nós vemos milagres, Pai. Porque o Senhor os faz e nós os percebemos. Oramos, Deus, para que o Senhor não nos permita viver na cegueira. Se há ainda, Senhor, ouvindo da nossa palavra nesta noite, pessoas que ainda não entenderam Jesus, que ainda não tiveram seus olhos abertos para Cristo, oramos, Pai, para que no agir sobrenatural do Senhor, o Senhor lhes abra os olhos, e eles percebam Jesus, e eles percebam o Messias, o ungido de Deus, que nos salva dos nossos pecados. Oramos, Deus, gratos pela Tua muita bondade e pedindo, Deus, para que o Senhor nos sustente voluntários em obediência, em fidelidade, vivendo uma boa vida em resposta ao que o Senhor fez por nós. É assim que nós oramos, é o que nós humildemente pedimos, na graça e no favor de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar o conjunto para se colocar à frente. Nós vamos ser conduzidos em um cântico de pós-lúdio. Quero convidar a igreja para se colocar de pé e assim receber a bênção apostólica.